Iguaçu. Eu sou Luiz Fernando Matias. Eu estava um pouquinho antes que alguém já comece a falar, né? Tem que desarmar a coisa. Sou coordenador do Sindmila, Sindicato Técnico da Unila. E o meu movimento depois que foi criado pelo Elton. E estamos aí contribuindo para a organização. Porque alguém tem que puxar a frente, despender tempo para fazer toda a movimentação organizacional das marchas e do debate. Primeiramente, gostaria de dizer que a sequência lógica, né, de debates, ela se faz necessária, e quando a gente vai para a rua é difícil, com 3.000 pessoas, você debater pontos de eixo de luta. Tenho certeza que aqui nós temos uma estrutura, todos que estão aqui têm uma divergência comigo ou com qualquer outro. Nós formamos, e se vê na rua, um grupo totalmente heterogêneo. E tem como afinidade uma coisa só. Não dá para ficar o país do jeito que está, a cidade do jeito que está, o estado do jeito que está. Nós temos que mudar. E eu creio que o debate de hoje não deve ser levantado por bandeiras, mas sim por uma estrutura de um país mais social, mais democrático, um país onde um município mais democrático, um município que preze pelo social, que preze pela melhoria das nossas vidas, do todo. Então é nesse sentido que espero que o debate ocorra hoje. Fazendo um breve histórico do que aconteceu, aqueles que acompanharam o evento. O evento, infelizmente, a gente fixa alguma coisa, mas ele vai rolando. E muita coisa fica lá embaixo e você perde a cronologia dos fatos. Houve a primeira marcha, que juntou 2.000 pessoas, na segunda-feira após aquele conflito em São Paulo. Na quinta-feira seguinte, nós nos reunimos no espaço lá na Vila. Eu esqueci o nome, Rodrigo. O Rodrigo fez e o amigo cedeu gentilmente o espaço para fazer aquela reunião. Foi em cima da hora, não foi, digamos assim, estruturada, planejada, onde juntou um grupo de mais ou menos umas 20 pessoas e nós debatemos sem armas, né? Todo mundo desarmado, pontos que nós imaginávamos que seriam eixos de comum acordo. Porque havia necessidade de levantar esses eixos. Esses eixos, já sendo cortes alterados, vou expor para vocês agora. Eu acho que o Elton fez exposição durante a marcha, não sei se todo mundo ouviu, e estava no evento. Eixo municipal, lutas municipais, redução da tarifa de ônibus. Tudo começou por aí. E tudo em Foz vai começar por aí também. Lá eu lembro de ter falado isso e vou repetir. Nós vivemos uma prisão urbana. Hoje as pessoas para se locar na cidade de Foz, qualquer cidade de médio porte do Brasil não consegue locar se não for para o transporte público de carro. E é caro, e é de má qualidade. Então, esse eixo foi apresentado e foi consensuado. O segundo eixo foi a reestruturação do transporte público. Não é só a reestruturação do transporte público, mas sim repensar a mobilidade urbana na cidade de Foz do Iguaçu. Nós temos que repensar, porque Foz já está condicionando. O transporte é de péssima qualidade e é mal desenhado. Isso é fato. Para eu sair do terminal, para vir para cá, eu fui lá na frente e voltei. Qual que é a lógica? Uma lógica de comércio encartado do cliente na rua. Isso é fato. A gente está falando de reestruturação de um novo modelo. Qual será? Não sei. Mas nós temos que debater e temos que cobrar um novo modelo de base de transporte para o nosso município.
mais o que está votando. Audiências públicas. Hoje os conselhos de saúde, eu não vou dizer de Foz do Iguaçu porque eu sou novo aqui, mas eu vejo no Brasil. E digo, na maioria dos municípios que eu trabalhei, participei de conselho. O conselho é formado por 50% do governo e os outros 50% que apoiam o governo. O conselho não é da população. O conselho não é popular. Nós temos que criar mecanismos no nosso município para que os conselhos sejam populares. Uma coisa que foi feita no município de São Paulo, que o Haddad não deve por ter feito politicamente, ele criou o Conselho da Cidade. São formados por 52 pessoas. Ele foi unânime que o Haddad baixasse a tarifa. Foi uma das coisas que forçou ele a baixar a tarifa de ônibus. É uma esfera lá no município que é caráter consultivo. Nós aqui reunidos, a sociedade, não a famosa sociedade civil organizada, mas a sociedade em si tem que ser, de algum mecanismo, consultada sobre aquilo que lhe afeta. Essa é a democratização. Lembra na quinta-feira eu falei o seguinte: nós vivemos em um país democrático de direito, não de fato. Nós temos que democratizar as esferas decisórias desse país, administrativas desse país. A população está à margem. A nível estadual foi elencado 3 pontos. Na verdade foram 3 pontos. Teve um terceiro que não estava no documento inicial. 3 pontos. Primeiro, redução da tarifa de pedágio. Preciso ir longe para explicar por quê. É uma das tarifas mais caras do Brasil. Com serviço. Todo mundo. Hã? A tarifa é mais cara do mundo. Do mundo. Obrigado. Mais um argumento. Agora que tem que baixar mesmo. Um serviço ruim, ele cria uma. E esse pedágio específico eu falo do de Foz do Iguaçu, de São Miguel do Iguaçu, que exclui a população, que dificulta o acesso a órgãos federais ou estaduais por causa do valor cobrado. Um cidadão que mora em São Miguel para vir para Foz do Iguaçu para resolver o Receita Federal, vai pagar 20 e 21 e 60, se for de carro. Moto pagar 10 e 80. Para resolver, ele vai ter que pagar para resolver o problema. Isso é inadmissível. É a única saída de Foz do Sul do Brasil. Tem que pagar. Se ele for trabalhar em outras cidades e ganhar salário mínimo, já vai ser praticamente o salário diário. Exatamente. O segundo ponto foi a desmilitarização da polícia. Eu sei que isso gerou um debate violento da PM. Esse ponto que precisa ser muito bem explicado na marcha, porque lá gerou um tumulto muito grande quando foi dito no... Gostaria de explanar sobre esse ponto. Esse ponto, a gente tem que lembrar, quem tem uma memória boa, em 95, 96, se falava-se da união das polícias, das forças de segurança do Estado. Esse debate foi abandonado. A polícia militar, ela já foi questionada na ONU. Nós estamos falando não de uma ONU que fica fora, do país que só vem de fora. Não. Quem conhece um pouco a organização sabe. Ela vem, ela faz tudo em loco, ela analisa, é formada por agentes, funcionários e analistas especialistas de vários países, com várias experiências diferentes. Num país democrático, não há condição de conviver com uma estrutura militar fazendo segurança. Pode
ver o que acontece, por exemplo, na manifestação de São Paulo. Existem vídeos do policial sendo destituído do seu posto porque ele considerou totalmente absurda a ordem. Foi preso. O problema não é o policial, em hipótese alguma. O problema é a estrutura da segurança pública baseada no militarismo. E é um debate que é momento, sim, de trazer à tona. Hoje a polícia não solta borrachada em manifestação porque em São Paulo deu merda. Desculpa falar dela. Mas só que a gente sabe da turbulência que acontece em manifestação pública que fecha uma via. Eu levei a chapuletada da polícia porque nós fechamos uma via dentro de um campus universitário, em Dourados, na minha época de estudante, da Guarda Municipal e da PM. Nós fechamos uma rua dentro do centro universitário que fica a 16 km da cidade. Levamos borrachada. Por quê? Porque eles cumprem ordens. E não pode questionar, senão vai preso. Só vão relembrar também que nas favelas lá não tem borracha. Morreu 8 na Rocinha na manifestação. Essa é a grande questão. Morreu 8 na Rocinha, acho que foi final de semana agora. 9, Maré. Então, lá tem uma charge que aparece, né? No centro da cidade. O policial, borracha bate e volta. Na favela é borracha. Não é borracha não, chumbo passa. Só para ilustrar, já tem um deputado aí propondo uma lei aí que até 8 anos de cadeia para investimento para impedir as vias públicas. Não sei se vocês estão sabendo. Ué, queria classificar a manifestação como uma terrorista. Isso é a alguns metros do estádio só, durante a Copa, não é qualquer lugar. É que a FIFA está mandando o Brasil. Mas isso já é. Isso daqui a pouco. Vamos voltar para o Estado. Por que é na esfera estadual? Matias, posso dar uma sugestão? Claro. Porque se você pudesse expor um pouco mais sucinto assim, esses tópicos para a gente abrir a palavra para. É que depois eu quero Não sei só para ele ser mais sucinto, que a gente está Então tá. fazendo um debate sobre Aprofundar para depois aprofundar de Não, novo. até porque o horário do teatro parece que é às 10. Então tá, então eu vou bem rapidinho. Ele está acabando também, porque agora é o pauta nacional. E o terceiro ponto era a melhoria imediata do ensino médio no Estado, que hoje é sucateado e tem que ser reestruturado. Ensino médio não, estadual. Estadual. Ensino estadual, perdão. Bom, pauta nacional existiam os famosos, o não, PEC 33, não, a PEC 37, essa já caiu. Eu nunca vi tanto deputado contra essa PEC na minha vida. Reestruturação, reforma política, democratização dos meios de comunicação. Deixa eu voltar um pouquinho. Reforma política. Melhor, PEC 33. Todo mundo sabe a PEC 33? Então, a PEC 33 basicamente, me corrijam se eu estiver errado, ela diz que se o STF julga uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, como correto, ou seja, ela anula uma lei aprovada pelo Congresso, porque ela é inconstitucional, ela tem que ser referendada de novo pelo Congresso. Basicamente. É como se fosse uma análise da decisão do STF por parte do colegiado ali, do legislativo, né? Ou seja, eu vou contra a Constituição, da STF fala, não, está errado. Eu falo, não importa. Simples assim. Assim, não faz nem diferença passar pela STF. Na verdade, destitui o objeto do STF, né? É a defesa Que é a da defesa da Constituição. A reforma política demora, né? Então, é uma retaliação. Daí também tem a questão da reforma política, que agora está em tona. Se fala. O que é reforma política? É reformar ao modo de escolha e de estrutura da política do Estado. Como nós vamos escolher nossos candidatos? Uma reforma também eleitoral. Quem pode se candidatar? Quem não pode?
Quem vai financiar? Que, no nosso entender, lá na reunião da quinta-feira, e é o entender de muita gente, é a base da merda que é hoje a nossa política. É lógico que essa reforma ela se estende. Por que ela é nacional? Não estou brigar aqui para mudar a Câmara de Vereadores. Tem que mudar da sua base lá, porque é feito cascata, nós sentimos aqui. Também tem a questão da democratização dos meios de comunicação. O que é a democratização dos meios de comunicação? Um efeito prático disso. Todos os canais, todas as faixas de TV, VHF, de Foz do Iguaçu, está na mão de comércio. Nós, da Unila, ganhamos agora um sinal de TV educativa. Em um ano estamos esperando. Vai ser o VHF. Não tem a mesma abrangência, não tem a mesma qualidade. Não tem como competir com o sinal VHF. Regionaliza, inclusive, né? Regionaliza. Não há. Como é que a Anatel faz? Ela faz leilão. Na concessão. Aí tem que lembrar que a maioria das cervejas e rato está na mão de política. Os meios de comunicação de massa são na mão de política. Eu, de grande empresariado, enfim. Então a ideia é democratizar, sendo que 33% da faixa é comercial, leiloa-se, paga, quem mais paga, quem paga mais leva. 33% destinado a TVs comunitárias, né, no caso de TV, e 33% educativo. Que existe reforma lá. Tem reformas que a gente nunca parou de pensar. Sempre foi assim. É que nem ônibus. Transporte público. Nós nunca paramos de pensar no transporte que pode ser público. De graça. Desde quando surgiu, ele é pago. É a mesma coisa da comunicação. Nós nunca paramos de pensar, eu mesmo digo, que nós podemos criar um sistema diferente. E é isso que nós estamos tentando. Porque eu tenho. Eu vou largar só para fazer um máximo aí. Eu quero estar no sim, tá? Só que daí a polícia não bateu na gente, não apareceu na TV Globo, não deu nada. Como é que é, perdão? Já foi tentado, sim. Já foi pensado e tentado. Já foi tentado, já saímos pra rua, não foi uma vez só. É que agora está sendo propagandeado no Estado Nacional inteiro, né? Mas que essas lutas já faziam parte da população. Eu digo. Nunca foi pensado, na verdade. Não foi pensado, eu digo a nível nacional. A grande massa nunca parou, a grande população brasileira nunca parou para refletir. É que não foi em São Paulo. Na família de São Paulo. Porque em maio, em Porto Alegre foi o maior. Eu levei pimenta agora na greve de 2012, de graça. Levo lá de graça faz tempo. Só para dizer que a luta já vai de hoje. Sim. Bem lembrado. E a questão da reestruturação do Estado, tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto o judiciário. O judiciário é burguês, o legislativo não funciona e o executivo é uma máquina operante também. A base do executivo ela é formada por cargos políticos, ou seja, sai um governante. Lembramos que o município não precisa ir lá para cima, vem aqui no município. Foz, fornecimento forte, isso não acontece. Nos municípios pequenos, o que acontece? Sai prefeito, na hora que entra, quem que tocava a prefeitura? Só cargo funcionário, não há concurso público. Isso vem em brechas do Estado, que permitem contratações e trabalho os homens do prefeito, os homens do governador, que quando sai leva a máquina junto. E nós ficamos 6 meses na berlinda esperando a máquina voltar a funcionar. Isso acontece, sabe, toda vez que a eleição muda de governo. Então, esses foram os eixos que nós aprovamos lá na quinta-feira, debaixo de uma chuva da noite. Gostaria que ocorresse. Acho que o ato médico veio no ato lá. Veio no ato. No ato eles foram. Falei para você falar do ato médico melhor. Eu não estava no ato, infelizmente, eu estava viajando. No ato foi. Mas a gente discutiu sobre o ato médico na semana passada. Mas não entrou no eixo. E as bandeiras, a falta de bandeiras foi discutida também. Não, nós em nenhum momento foi
foi negado a presença de bandeiras, não foi consensuado. Isso, tem várias pessoas falando aqui na quinta, podem. Não houve em nenhum momento proibição de bandeira partidária. Deixa eu dar uma venda nessa discussão. Por mais que eu não faça parte do partido, eu não sou contrário. Um minutinho em relação a essa questão que eu acho que é importante que seja abordada. Eu acho que até o Mauri pegou bastante no meu pé, eu fui um dos maiores responsáveis por essa celeuma. Argumentou e eu tive que rever minha opinião. Eu primeiro pensava assim, que um movimento apartidário é um movimento que não pode figurar partidos. Não pode aparecer, não pode nada. Nem levar bandeira, nem se manifestar. Essa era a minha opinião. Mas considerando que só regimes totalitaristas, né, têm interesse em o quê? Em inexistência de partido político, eu fui obrigado a rever minha opinião e comecei também a veicular isso lá no grupo, no sentido de que nós podemos ser apartidários, mas nós não devemos ser antipartidários. Nós não podemos permitir que o movimento não represente, inclusive, esses pontos de vista, que são o quê? Os ideais fundamentais, que na verdade criam base para tudo isso que a gente está discutindo, né? Fora que virar as costas para esses movimentos partidários é de uma ignorância sem tamanho, porque eles já estão pensando isso há muito mais tempo, né? Há muito tempo. Nós estamos pensando como lutando. Então, assim, eu creio que é interessante que na liderança entre nós aqui, ninguém se manifeste dizendo, esse é um movimento do Partido dos Trabalhadores. Não. Mas é interessante, hoje eu vejo quão interessante é que os partidos façam parte sim, levem os seus correligionários para que a gente fortaleça a luta. Então e eu essas reviro. bandeiras se levantam enquanto proposta sem enquanto esquerda. Sim. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Mas hoje os cabeças lá da CUT, da Central Sindical, que estão a favor, que vão apoiar isso. Tudo bem, legal isso. Só que isso daqui a uns anos não vai virar a mesma coisa que é hoje? Depende. Porque de repente o cara lá, o presidente da sindical, lá, eles apoiam a gente, então a gente vai pro movimento, tá tudo certo. Aí uma coisa você lança presidente e daí acontece a mesma coisa. Como é que fica? Olha, vou dar. Você viu na TV? Eu vi. Bom, já então colocando algumas novidades então na coisa. Só aqui depois. Dia 17/7 está programado para a reforma geral. Não é greve geral. Um dia para a reforma geral do Brasil. Foi convocado pelas 5 ou 6 maiores centrais. No serviço público, as 52 entidades se reuniram no mesmo dia e também aprovaram. Então, nós, a UNILA, vamos estar para o dia 17. Então, tem que se ratificar a Assembleia Local. Ou seja, que às vezes eu leio que o gigante acordou, né? Não, ele está chutando ele faz hora. Mas não acordamos, levantamos. Houve uma mobilização de massa que levantou. Toda pauta básica, nacional, você pega a nível nacional, ela é de esquerda. É de cunho social. Esquecemos que o partido que representa o partido. Não. Tem que lembrar da pauta. Qual que é o foco da pauta? Nacional. Todas. Em geral. Tirando os absurdos, tipo impeachment da Dilma, fora de Calheiros. Nós. Não. Porque veja só. É um absurdo isso? Eu, na minha opinião, se nós vivemos num Estado democrático de direito. Posso só fazer uma questão de ordem? Vamos. É 11 eixos já. Ok. Vamos discutir os eixos, então? Depois de discutir os eixos e saber se ele coloca as questões. Sim. A gente escreve. Vamos escrever, vamos fazer as discussões. Quem quiser falar. Da outra vez já
basicamente por aí. Já parte do princípio que esse fórum aqui ele já está bem mais representativo, ele já está mais amplo. Eu acho que com o tempo a gente, lógico, levar isso já foi conversado nas ruas, principalmente, não no fórum de pessoas, mas nas ruas. E levar em conta que a gente tem que ouvir aqui todo mundo. Eu anotei ali, foram 20 minutos de uma palestra praticamente. Então, com todo respeito, mas assim, gente, todo mundo quer falar e tem que tentar ser mais sucinto. Não tem toda a autonomia, mas tentar ser mais sucinto para que todo mundo possa apresentar suas bandeiras. E já fiquei meio receoso porque assim, você apresentou como sendo 3 eixos e 3 itens em cada bandeira, como se fosse uma sentença. Então é isso que eu preciso saber. Senão perde e vou me retirar. Isso aqui é para a gente poder acrescentar essa pauta, melhorar, inclusive derrubar a pauta que não Sim, achar que não deve. isso foi como nós Exatamente. Só deixa eu colocar, talvez não tenha sido claro no início. A lógica é, seguindo a lógica que foi debatida no último dia, na última, nós tínhamos esse aspecto. Nós vamos trazer agora para melhorar esses eixos. Então só tentar ser mais objetivo para... Na verdade, é porque não tem uma liderança propriamente dita, né? Então esse espaço aqui, essa assembleia, digamos, pode levar tudo que foi discutido hoje, pode melhorar. Então, só que para isso todo mundo tem que falar. Sim. Por isso eu estou me Se retirando. der 20 minutos para cada um, ninguém fala mais. Ou no máximo, Só você tem. Então vamos começar as discussões, galera. Não, eu diria que falando, Você acha que os eixos principais já foram apresentados? Isso, esses são os eixos. Poderia abrir agora rapidamente uma fala para quem quiser propor rapidamente um eixo. Ou derrubada. Espera aí que o rapaz ali se inscreveu, Silvana, depois o senhor aqui. Colega, primeiro, eu preciso de alguém para cronometrar. Quem poderia ajudar para cronometrar? Qual que é a disposição, galera? 1 minuto e meio, 2 minutos? 2 minutos. Tá bom. 2 minutos. Alguém pode fazer o secretariado, fazer as anotações? Alguém poderia secretariar? Alguém poderia secretariar? Posso saber? Vai ser escrito por vez, não vai ser escrito as palavras. Olha, para a gente contemplar pessoas que também trouxeram seus problemas, acho que a gente poderia abrir rapidamente alguém para só falar assim, eu gostaria que fosse debatido tal assunto. E aí deixar para a pauta, entendeu? E aí a gente... Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ideia aqui em cima disso aí. Vamos botar 2 minutos. Pessoal, vai obedecer a ordem. pessoal, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ideia. Vamos pegar assim, eixo Vamos fazer um eixo aberto, se alguém quer incluir algum ponto. Não, aí depois a gente discute os eixos já existentes. Tá, não, eu tenho uma ideia aqui, só um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, 3 eixos, então, municipal, estadual, Primeiro o eixo aberto, depois a gente discute um ponto. Não, mas deixa eu só para organizar essa questão do eixo aqui. Se nós pegarmos 3 minutos por eixo, o pessoal só coloca o tema. Um exemplo, municipal, saúde. Só fala assim, saúde. Pronto. Mas 3 minutos por... questão de ordem também, Vai dinâmico aqui, eu tenho uma outra sugestão aqui. Deixa aberto para discutir os 3 eixos, dá um tempinho um pouquinho maior, porque senão a gente nunca vai acabar. Vai discutir um eixo, depois o outro, depois o outro. Todo mundo já sabe os eixos, então dá um tempo um pouquinho maior para cada um e pode falar sobre todos os eixos. E vai anotando. Essa é a minha sugestão. Beleza, porque senão quem tem sugestão nos 3 eixos vai ter que se inscrever 3 vezes. Deixa aberto. Então vamos lá, galera. Então, o primeiro é geral. Primeiro, vamos abrir totalmente os eixos, para quem quiser comentar sobre qualquer um deles. Se alguém quiser acrescentar ou retirar, a gente vai anotar se alguém quer acrescentar ou retirar. Depois vamos abrir por discussão de eixo no municipal, estadual e nacional. Pode ser? Então, beleza. Vou começar as inscrições de novo, respeitando a ordem dos que já tinham começado. Vamos ver se alguém quer comentar, acrescentar ou retirar alguma das pautas. Vai querer comentar, colega? Qual vai ser o nome? Eu considero um eixo até mais relevante do que todos os eixos que envolvem a nossa sociedade hoje em dia nas manifestações, porque digamos que a gente consiga organizar e arrumar toda essa questão política e social. A gente pode estar fluindo muito bem, mas se a gente não tiver um respeito e uma mudança de tratar o meio ambiente, tudo isso vai por água abaixo através de outros tipos de males que podem vir nos afetar.
males que, respostas da natureza a como nós estamos convivendo e tratando ela. Tá? E que isso não é uma mudança que a gente tem que esperar do governo, é uma mudança que a gente tem que cada um no seu dia a dia fazer. E essa mudança ela vai representar não só uma melhora, ela não tem que ser só uma melhora a nível político. A partir do momento que eu comecei a respeitar a natureza, eu vou estar melhorando meu transporte, porque eu vou estar andando de bicicleta, eu vou estar melhorando minha saúde, porque eu vou estar praticando atividade física, tá entendendo? Entre outras coisas. Com certeza, a nível político, isso tem que ser debatido também. Mas é uma pauta que eu ouvi falar muito pouco, e que eu acho que ela deve ser inclusa na discussão. Eu tava marcando, né? Muito fácil. Você pega o nome das pessoas. Tudo bem, o nome do senhor? Hilton. Marcelo. Eu sou Silvana, sou professora da UNED, sou militante do PCB. Eu queria propor duas pautas. Uma local que diz respeito a, na verdade, a eliminação dos cargos comissionados. Que a gente pudesse ter uma bandeira realmente da, não sei se... eliminação, né, exato, da eliminação, da mudança da lei, ou da redução drástica, redução para o número 50 cargos comissionados, que é o mínimo que o prefeito transitaria com isso. Essa é uma. A outra é o seguinte, nós tínhamos uma bandeira que já estava em geral no movimento, que o 10% do PIB para a educação. Ontem à noite, quem está acompanhando, viu que a Câmara dos Deputados votou a questão da destinação de 75% do Fundo Soberano do pré-sal, do pós-sal, etc., para a educação. De fato, com essa medida, se o Senado aprovar e aí a presidente sancionar, se tem realmente o vislumbre de, em 10 anos, atingir os 10% do PIB para a educação. O problema é que, para a educação em geral, isso significa que o dinheiro da educação pode aumentar, mas esse dinheiro pode ser recarregado para o sistema privado. Então, a bandeira que substituiria o 10% do PIB para a educação, agora seria 10% do PIB para a educação pública, e pública no cartaz, na faixa, enorme, destacando que só se aceita o 10% do PIB se for destinado para a educação pública, porque nesse momento, inclusive, está se votando o Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional, e uma única emenda que o Sistema S colocou, e todos os representantes do setor educacional privado, das redes privadas de educação colocou, foi tirar a palavra pública, onde no plano todo aparece 10% do PIB para a educação pública, a única emenda deles tiram para a educação. Isso significa que aumenta o dinheiro geral da educação, mas não quer dizer necessariamente que aumenta o dinheiro para a educação pública. Então, eu queria incorporar essa pauta nacional e a outra pauta municipal. Então, agora... Quem quer? Eu sou Newton, eu não represento nenhum partido aqui, sou mais um no movimento aqui. Então eu acho assim que a gente tem que ser um pouco mais objetivos, porque eu tenho aqui uma lista de 40 itens que eu gostaria de ver incluídos nessas modificações que a gente pretende aí, mas é claro que isso não é possível. Então eu acho que o pano de fundo de toda essa porcaria que está acontecendo se chama corrupção, mau gerenciamento do dinheiro público, né? Então eu acho que a reforma política é algo fundamental que a gente deve centrar. Então as questões menores eu acho que tem que ser discutido com mais tempo, mas eu acho que tem coisas urgentes, porque enquanto a gente está aqui discutindo, já tem gente se adiantando lá e fazendo coisas passarem e nós vamos acabar sendo atropelados. Então eu pergunto, vai sair um documento daqui, porque não adianta a gente ficar falando aqui para Foz do Iguaçu. O que a gente está tirando aqui precisa chegar no Congresso Nacional. E como é que vai fazer? O pessoal está pensando em elaborar um documento. Se esse documento vai ser elaborado, quando que ele vai ser escrito? Quando é que essas nossas reivindicações vão ser colocadas para ser mandadas? De que forma? Como é que a gente vai fazer essa representação? Então isso é uma dúvida que eu tenho e que acho que a gente precisa resolver isso. Tá? Então desse monte de reivindicações que a gente tem, como é que a gente vai fazer para botar isso num pacote e fazer isso chegar lá onde realmente precisa? Porque senão a gente vai ficar discutindo aqui, vai passar um mês e a gente tem pressa, as coisas estão andando.
Então eu acho que a reforma política é uma pauta que a gente não pode, é uma coisa urgente que a gente precisa centrar fogo rapidamente. Essas questões menores é relativo, né? Mas eu acho que para mim é urgente a reforma política. Né? E dentro da reforma política, eu defendo o voto distrital e o fim do financiamento das campanhas pelo capital privado, seja jurídico ou físico. Né? Então, eu pergunto, como é que está essa organização? Vai ser um documento? O que vai nesses documentos? Eu tenho uma proposta de encaminhamento, é que a gente cite os itens que a gente gostaria de ver incluído nessa carta, não sei se a gente vai chamar de carta de... Qual é o nome que vai se dar para isso? Eu acho que precisa sair um documento daqui dessa reunião. Eu não sei se é nessa reunião ou se a gente se reúne de novo, porque talvez a gente não tenha tempo. Mas eu acho que esse documento daqui, eu pergunto, quem é que pode me responder isso? Vai sair um documento dessas nossas reivindicações? Bom, se permitir, vai ser um documento. A ideia é que se construa esse documento de fato. Nós estamos em contato com os movimentos de Cascavel, e Maringá e Londrina. Ou seja, está se criando a rede de contatos de movimento no Brasil. Acontece que a maioria dos movimentos não tem uma coordenação centralizada. Não é que não tem um líder, não tem uma coordenação. Certo. Então está se criando, acho que o documento que nós vamos construir é válido, segue para nortear as lutas locais e estaduais e nacionais, que nós vamos sair à rua para evitar, e está sendo sim, está sendo criada a rede, a ideia é que se chegue de forma unificada no executivo. Outra coisa, eu acho que a gente precisa de uma assessoria jurídica. E eu gostaria de sugerir, se alguém se tem aqui alguém que pode fazer isso, ou a gente convidar alguém, eu sugiro algum representante da OAB, né, para a gente, de repente, eu não sou jurista, a gente sabe de política, daquilo que a gente lê por aí, mas eu não... Né? Então eu gostaria que nós tivéssemos uma orientação jurídica disso aí. Eu sugeriria alguém da OAB que fosse convidado, né, para participar e colaborar com isso. Então eu estou preocupado com esse documento, e esse documento deve ser... Eu me proponho a convidar o presidente da OAB. Então, então, beleza. Presidente da OAB. Boa noite, pessoal. Deixa eu tentar pontuar algumas coisas aqui nesse tempo, antes de falar das pautas necessariamente. Primeira coisa é o reconhecimento de que esse movimento está sendo realmente grandioso e maravilhoso. Mas até aí é só para a gente se situar, que a gente está fazendo um momento histórico, né? Um momento importante. Mas a partir daí, não podemos ficar que nem bobos felizes. Nós temos que saber o que significa necessariamente o que nós estamos fazendo no nosso país. Então, desde primeira constatação de que a coisa está sendo maravilhosa porque em 3 dias, se vocês verem, segundo atacado, o quanto se mobilizou, o quanto os políticos estão acuados, eu falaria até um palavrão aqui, mas não falei porque está sendo gravado, mas eles estão se segurando ali dentro, porque a coisa tomou uma proporção que ninguém esperava, num país conservador, reacionário como o nosso, que saiu de uma ditadura faz pouco tempo e que não dá educação para as pessoas terem consciência. Isso é uma coisa praticamente, né, impensável, mas está acontecendo. Agora, esse primeiro momento que assustou, e assustou muitos políticos, deve ser um momento especial para que a gente saiba que, por detrás de tudo isso, o movimento só continuará existindo com essa dimensão, com essa força, se nós pararmos para tentar fazer uma unidade mínima e uma organização mínima. Sem organização, o primeiro susto logo vai ser debelado, porque eles têm a máquina, o poder, todas as estruturas, né, e toda a experiência para passar por cima para utilizar o movimento. Tá? Então, agora, falando da questão da utilização do oportunismo, que é uma bandeira que se foi colocada, eu queria lembrar o seguinte: primeiro dizer que eu sou de um partido político, tá? Mas eu queria tentar desmistificar algumas coisas que estão sendo colocadas. O movimento nasce de esquerda, e hoje a esquerda está com medo de ir para a rua, né? Muitos partidos estão com medo de ir para a rua porque estão sendo espancados. A verdade é essa, estão sendo espancados. Se vocês, né, virem o que está acontecendo no Brasil inteiro, a verdade é essa. Então entenda uma coisa, eliminar... Acabou? Não são 4? Não, é 4 minutos. É 2 mais 2? É 2 mais 2. 4 minutos. 4 minutos. Continuando. A outra apresentação
deliminação durou 4. Então vamos lá. E já tem um tempo adicionado por causa da interrupção. Só assim, eu sigo lá. Já vai para cima. Tá? Então é o seguinte, há uma falsa noção de que o oportunismo acontece com bandeira. Também é uma falsa noção de que a gente quer bandeira para discriminar. O nosso amor com a bandeira é uma coisa freudiana. Não é isso. É que a questão da bandeira é uma necessidade histórica e uma justiça por quem já estava nas ruas. Então, quero dizer que o oportunismo não é uma bandeira, um partido participando. Pelo contrário, eu queria chamar a atenção de vocês que o oportunismo se esconde atrás desse tipo de coisa. A gente sem partido, né? E há lideranças que, se não tem partido hoje, eu tenho certeza que amanhã vão receber um convite e vão ser aliciados. Tenho certeza disso. Hoje, quem está movendo esse movimento, amanhã vai estar dentro de um partido. Tá? Então, a questão não é não estar necessariamente no partido, mas perceber que o movimento não é neutro. Bandeira do Brasil não é neutra. A falta de até eliminar o oportunismo é uma necessidade do movimento. Nenhum partido, nenhum segmento, nenhum grupo pode pegar e tomar as rédeas desse movimento. Ele é coletivo, ele é do povo. Mas isso não se consegue necessariamente abolindo o partido de esquerda. Porque quem quer isso é necessariamente a direita. Esse é discurso fascista. E é por isso que nós não estamos marchando nas ruas. Não estamos nas ruas junto com vocês. Porque este é um movimento que está tomando conta. Nós temos que acabar primeiro isso para tentar fazer uma organização e estabelecer algumas pautas. Tá? Então, saber necessariamente que o movimento não é neutro. Vai ter todo tipo de gente, todo tipo de segmento utilizando ou tentando utilizar. Não é privando uma ala. Porque se você priva uma ala, você fortalece a outra, você fortalece a direita. E se vocês notarem bem, nós estamos conseguindo uma série de coisas, como derrubada de PEC, isso, aquilo, que são bandeiras da organização. O movimento está conseguindo coisas que já estavam sendo lutadas, é por isso que conseguiram, é por isso que já apareceu. Dá a impressão que caiu do nada, não caiu do nada. Vocês estão necessariamente, o movimento está necessariamente conseguindo pegar algumas bandeiras que já estavam sendo discutidas e apresentar e conseguir conquistas. Então eu acho que o primeiro ponto é por aí, tá? Não é fazer conta, podemos negociar se vai ter bandeira ou se não vai ter bandeira, mas tomem cuidado, porque o oportunismo não se consegue eliminar o oportunismo eliminando a esquerda, porque aí é o oportunismo da direita. Só entendam isso, tá? E aí depois eu falo necessariamente